para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? E a gente está aqui para mais uma semana de aula, tá? Para mais uma semana, trazendo para vocês mais um conteúdo, mais um assunto. E lembrando que esse projeto é uma parceria da CEMED, é uma parceria com os professores, né? E a gente está fazendo o que nesse projeto? Levando a escola até a sua casa, tá? Então, Escola em Minha Casa é o nome do projeto. Projeto de vidas. Lembrando sempre para vocês, eu não vou me cansar de falar aqui, toda a minha aula dizer que, por que nome Projeto de Vidas? Porque vocês sabem que a única forma, o meio de conquistar coisas boas, né? De nos tornarmos pessoas melhores e prósperas é estudando, é a educação, tá? Então, a educação é um projeto de vida para vocês. Vocês têm que levar a sério a educação e tentar conquistar os lugares mais altos através da educação e da honestidade. Por isso, não deixem de assistir às aulas, não deixem de fazer as atividades das escolas. Se o papai e a mamãe de vocês aí, que estão nos assistindo, ainda não fez a sua matrícula, faça, que ainda dá tempo de fazer, tá? Vá até a escola, vai buscar seus livros, que as nossas atividades também serão feitas pelos livros, tá? E lembrando para vocês também que essa aula que a gente está gravando aqui, ela vai ficar disponível para vocês no canal do YouTube da CEMED, tá? Vai passar na televisão também, né, no canal 40. E uma novidade legal essa semana que eu gostei, que você também pode assistir na página do Facebook do canal 40, tá? Se você já assistiu o programa Bora Ver, agora você vai assistir a aula, né, que também está sendo transmitida nos mesmos horários, tá? Da televisão, nos mesmos horários, não são os horários diferentes. E o que é legal aí é que a gente sabe que vários pacotes, né, da internet, dessas operadoras, elas não consomem o nosso 4G de Facebook e nem de WhatsApp. Então, legal. Se você não puder assistir pelo YouTube porque consome, assiste pelo canal do Facebook. Né? Se você não puder assistir pela televisão porque não pega lá onde você mora, assista pelo canal do Facebook, né? Se você não conseguir assistir de forma alguma, venha até a escola, venha pegar as atividades, vai procurar seus professores, que eu tenho certeza que eles irão ter o maior prazer em ensiná-los, tá? Mas o que acontece? Enquanto a gente não vai para a escola, enquanto a gente não pode voltar para a escola, não pode voltar a conviver com os colegas, não pode voltar a conviver com os professores, a professora Sabrina, que é quem está falando aqui para vocês, né? Que é a professora que vai trabalhar com língua portuguesa com vocês enquanto durar essa pandemia, enquanto a gente não puder voltar para as escolas, né? Eu sou professora Sabrina, trabalho no Colégio Municipal Siló Aquino, mas da semana passada até terminar esse momento, eu vou ser professora de todos vocês, né? E espero que vocês fiquem aí ligadinhos, prestando atenção na nossa aula e tirando dúvidas com seus respectivos professores, tá bom? Enquanto isso, não esqueça de pedir ajuda do papai, da mamãe, para ajudar vocês a fazerem atividades, para acompanhar as atividades na televisão, tá? Esse é o momento que é nosso, é o momento que você tem que deixar o celular de lado, a não ser que você já esteja assistindo a aula pelo celular. Mas fora isso, né, é deixar a conversa de lado, pegar o caderno, pegar o livro, né, quem já conseguiu pegar os seus nas escolas, e prestar atenção na aula. São 30 minutos de aula, não é muito tempo, né? Para quem ficava a manhã inteirinha assistindo aula, não é verdade? Então, são 30 minutos, passa rapidinho e você ganha muito conhecimento, ganha muita coisa boa, tá? Mas agora a gente vai relembrar o que foi que a professora falou na aula passada, tá? Eu falei sobre tipos textuais e gêneros textuais. Foram os dois assuntos falados na aula passada. E aí eu falei que texto, né, que o estudo do texto abrangia dois campos de pesquisa, né? São os tipos textuais e que mais? Os gêneros textuais, tá? Então, quando fala-se de texto, quando vier a ideia de texto na cabeça de vocês, seja escrito ou seja imagem, você vai lembrar de dois conceitos, de duas ideias.
Tipos textuais e gêneros textuais, tá? O que são tipos textuais? Bora relembrar do que eu falei da aula passada? Eu falei que os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo comunicativo e finalidade. Então, de acordo com a estrutura, com o objetivo, né, que eu quero atingir ao escrever esse texto, eu tenho tipo textual. E os gêneros textuais? Ele vai ter uma função social, uma função comunicativa. Professora, mas eu trabalho com essa ideia, com esse conceito de forma separada? Não, senhor. A gente falou na aula passada que não, né? A gente falou que um conceito está sempre trabalhando com o outro, né? A gente falou que tem tipo de texto, narrativo, por exemplo, vai ter um gênero textual que vai trabalhar com a ideia narrativa, né? Então, a gente falou que eles andam, é como amigos, né? Quem tem seu amigo em casa sabe que a gente está sempre, quando tem um amigo, quer sempre estar perto, sempre estar junto, né? Quando tem um irmão, uma irmã, é igual esses dois conceitos, eles também vão estar juntos. Calma aí que eu vou explicar, que ainda não entendeu por que eles vão andar juntos ao decorrer da aula, tá? Vamos ver? E aí? Mas bora falar um pouco mais de tipo, bora relembrar, aliás, né, porque eu já falei na aula passada, um pouco mais desses tipos textuais, né? A gente tem o narrativo, o descritivo e tem o dissertativo. São 5 tipos. Aqui nós vamos relembrar primeiro 3 tipos, tá? O tipo narrativo a marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações das personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então, as ações, nesse tipo de texto narrativo, elas vão ter tempo, né? Vão ser narradas ontem, hoje, amanhã, né? Então, vai ter um tempo cronológico, o momento que aquilo vai acontecer conforme passar do tempo, passar da escrita, né? E o texto descritivo, como o próprio nome já diz, ele é um texto que vai apresentar a descrição de algo, de uma pessoa, de um objeto, de um local, tá? Esse é o texto descritivo. O texto dissertativo, ele é um texto que ele vai defender uma ideia, ele vai argumentar uma ideia, tá? Ele vai tentar te persuadir, te convencer de comprar alguma coisa, te convencer de opinar a favor de algo, tá? Esse é o texto dissertativo. Quais são os outros 2 tipos de textos que a gente também viu na aula passada? O expositivo e o injutivo, né? O texto expositivo, o próprio nome também já diz, né? Ele tem como objetivo que ele pretende o quê? Apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição e a descrição. Mas o texto expositivo, ele não vem tentar te convencer de nada. Ele vai simplesmente explicar um assunto, explicar um determinado tema para ti. E o texto injuntivo, a gente viu que é aquele texto que ele vai te ensinar a fazer algo, ele vai te instruir a fazer algo. A gente viu manual de TV, manual de guarda-roupa, de como montar um guarda-roupa, né? Então, esses textos que vão te instruir, te ensinar algo, a gente chama de texto injuntivo. Agora, vamos relembrar da aula passada sobre os gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais definem as formas de agir no mundo por meio dos textos, ou seja, caracterizam os modelos convencionalmente aceitos para exercerem algum tipo de ação social. Desse modo, definem o contexto de uso, o tipo de interlocutor, a função social, os tipos de linguagem, etc. São exemplos de gêneros textuais: carta de solicitação, ata, publicidade, notícia, reportagem, tá? Então, todos esses meios como eu me comunico, eu chamo de gêneros textuais, certo? Os gêneros textuais, eles possuem, né, 3 elementos. Quais são esses elementos? O gênero textual tem uma função social, uma interação e ele tem um contexto de uso. A função social é a finalidade. Qual a importância daquele meu texto? Né? Ele vai relatar algo, né? Ele vai cumprir algum papel com a sociedade, com a cultura daquele local? E a interação? Como é que vai ser a interação entre o autor e o locutor, entre o leitor e o ouvinte? Né? Aquele texto, ele vai ter finalidade o quê? O texto que vai falar sobre doação de órgãos, né? Há uma finalidade, há um cunho social para isso, né? E qual é a interação? Quem é que vai
querer ler esse texto? Quem é que vai querer assistir, né, alguma propaganda que fala sobre isso? Aquelas pessoas que se interessam em doar órgãos, né? E também aquelas pessoas que nunca pensaram, mas de repente, assistindo o texto, assistindo a propaganda ou lendo o texto, vai começar a se interessar. E o contexto de uso, que vai se referir ao local cultural no qual o texto vai ser inserido, vai ser escrito. Voltando à ideia do texto sobre doação de órgãos, né? Qual é o contexto de uso? Em que momento eu posso utilizar isso? Em que momento eu posso falar isso? Né? Posso fazer uma campanha publicitária no qual o tema é incentivo à doação de órgãos, né? Então, esse é o contexto de uso, certo? Essa forma como eu vou usar. Lembre que eu falei no início da aula que há uma relação entre gêneros e tipos textuais? Agora, nesse momento, eu vou explicar que relação é essa daí. Gêneros e tipos se relacionam, pois, para materializar os textos em gêneros, é necessário mobilizar o tipo ou tipos textuais, adequados para o objetivo. Desse modo, um texto pode apresentar a predominância de um tipo, como no romance predomina-se o tipo narrativo. Então, a gente tem o gênero textual romance, né, que vai falar sobre amor, paixões, mas o gênero textual, romance, ele é caracterizado pelo tipo textual narrativo. Por que narrativo, professora? Porque eu vou contar um romance de uma novela, eu vou contar um romance de um filme narrando, né? Eu vou narrar, contar como tudo aconteceu, em que momento os personagens se encontraram, em que momento os personagens se apaixonaram, né? Então, eu vou narrar esse tempo, esse momento, tá? Ou eu posso também, no meu texto, apresentar uma mescla de tipos, tá? Então, essa é a minha apresentação do PowerPoint, né? Ele tem, que eu tô falando para vocês aqui, que eu tô explicando a minha aula para vocês aqui. Ele tem textos expositivos, eu estou expondo para vocês o assunto, eu estou narrando para vocês, né, um cronograma, eu estou dizendo para vocês como é que nós vamos desenvolver nossa aula, né, tá? E eu estou argumentando com vocês por que é importante estudar, por que é importante prestar atenção nas aulas, tá? Então, tudo isso faz parte dos tipos textuais e dos gêneros textuais, tá? E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de gêneros textuais, de uma maneira geral, sem, né, focar nos tipos, tá? Eu tô falando os tipos, eu tô falando aqui, né, os exemplos de gêneros textuais, sem focar especificamente no tipo. Então, a gente tem artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, poema e piada. Tá? Então, tudo isso é gênero textual. Cada gênero textual desse vai ser caracterizado, né? Vai ser descrito e vai ser classificado em um tipo de texto, tá? Naqueles 5 tipos de texto que a gente viu, certo? Mas, para essa nossa aula de hoje, a gente viu aqui que tem uma gama de gêneros textuais. Claro que a gente não vai estudar tudo isso de uma vez, nem agora, né? Então, primeiro tipo de gênero textual que a gente vai estudar é conto, tá? E aí você que está no 9º ano, né, agora, que fez o 8º ano passado, daquela maneira remota, assistindo as aulas na televisão, né, pode estar se perguntando também, mas afinal de contas, professora, o que é um conto? Né? Vocês devem estar se questionando, mas o que é um conto, professora? A senhora falou tanto de gêneros textuais, tipos textuais, mas eu ainda não entendi o que é um conto. Antes da gente entrar, né, nessa conceituação, na definição de o que é um conto, eu tenho que lembrar para vocês que um conto é um texto narrativo. Eu classifico o conto como gênero textual, é o conto. Mas que tipo de texto é um conto? É um tipo de texto narrativo. Professora, por que você não está dizendo que é narrativo? Quais são as características de um conto que a senhora pode classificar como texto narrativo? Vamos ver quais são essas características? Olha aí. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então, a sequência de um enredo, de uma contação de histórias. Eu vou narrar, né? A minha história pode começar mês passado e aí, né, passar por esse mês que nós estamos vivendo e continuar até o próximo. Então, pode ser, eu posso narrar um dia inteiro, né? O que foi que você fez durante o dia? Eu acordei 6 horas da manhã,
fui dar minha aula. Então, essa forma de narrar a gente chama de texto narrativo. A gente classifica como texto narrativo, tá? Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos das narrativas, tá? Então, o texto narrativo tem 5 elementos. O primeiro elemento é o enredo. O que é o enredo? É a história que vai ser contada, é a história que vai ser narrada. Dependendo de como o trama é contada, ela é classificada em 2 tipos. Enredo linear. Por que enredo linear? Porque ela vai ter uma sequência cronológica. Ou seja, ela vai começar de manhã cedo, por exemplo, e vai até a noite. Então, ela é uma sequência linear, porque ela tem essa ideia cronológica. E tem também o enredo não linear, que não possui uma sequência cronológica. Ou seja, eu posso te contar algo que aconteceu hoje de manhã e, de repente, me lembrar que a mesma coisa aconteceu comigo ontem, né? E depois dizer, aconteceu essa mesma coisa comigo ontem, aconteceu, te contei. Aí depois eu volto, não, mas hoje, né? À tarde eu fiz alguma coisa diferente, aí eu já volto para o presente. Então esse é o tempo, né, que a gente chama de tempo de uma sequência não linear, tá? Que não vai possuir essa sequência cronológica. Qual é o outro elemento da narrativa? O narrador, tá? Todo texto narrativo vai ter um narrador. Também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. A voz está entre aspas, por quê? Porque o texto escrito está escrito, não vai ter ninguém falado. A voz, por quê? Porque a gente vai perceber que aquele narrador, talvez ele seja um narrador personagem. Como assim, professora, narrador personagem? É aquele narrador que ele está participando da história, mas também está contando a história, né? Ou ele é aquele narrador que está só observando. Ele não faz parte, ele não é personagem da história, ele está só observando o que aconteceu. A gente vê muito isso, né? Para narrar. Quando a gente chega com um vizinho, com um colega, com a mãe, com o pai, dizer, mãe, né? Fulano, vem que deixa eu te contar uma coisa, né? O que aconteceu lá na praça. Aí você vai estar narrando com a fulana, vai dizer o nome, né? Então você vai estar narrando algo, mas você não é o personagem, você não faz parte daquela trama. Você somente observou. Não é isso? Então, os tipos de narrador são narrador observador, como eu falei agora para vocês, que não faz parte da história, o narrador personagem, que faz parte da história, e tem um terceiro tipo de narrador. É o narrador onisciente. Onisciente é aquele que conhece todos os detalhes da narração, tá? Ele não está nem fazendo parte da história, nem está observando, mas ele sabe e conhece aquela história, tá? É esse outro tipo de narrador. Tá? Então, a gente já viu aqui, são 5 elementos. A gente viu o enredo, né, que é a história, narrativa, que é o que eu vou contar, e o narrador. Agora, o terceiro elemento são os personagens. Todo texto narrativo também vai ter personagens, tá? São aqueles que fazem parte da história e podem ser personagens principais, tá? Tem os personagens principais, o protagonista, aquele mocinho, né? Aquele galã, e tem um antagonista, que é aquela pessoa que não é tão legal, que faz alguma coisa de maldade, né, pro mocinho. E tem os personagens secundários, tá? Que são os coadjuvantes, aqueles personagens que estão ao redor dos personagens principais para ajudar a cena a desenvolver, né, para ajudar que a cena aconteça, tá? Qual é o outro? É o terceiro, é o tempo. Todo texto narrativo vai ter um tempo. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso, Marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em 2 tipos, tempo cronológico e tempo psicológico. Então, o texto narrativo vai ter 2 tipos de tempo. Tempo cronológico. Como assim, professora? O tempo cronológico é aquele que tem uma sequência cronológica, né? Aquele que vai ter uma sequência que vai começar de manhã, vai passar pela tarde e depois pela noite, né? Vai começar no dia anterior e terminar no dia posterior. Então, tempo cronológico é respeitar o tempo, a cronologia do tempo. Começou às 5 da manhã, vai continuar meio-dia, a história vai continuar às 7 da noite. Então, esse é o tempo cronológico. E o tempo psicológico é aquele tempo que a gente vê que traz o que pra gente? Memórias, tá? Você vai ter memórias psicológicas, você está vivenciando alguma coisa, você está vivendo alguma coisa, mas aquele ato, naquele momento, vai te trazer lembranças do passado. Esse é o momento psicológico. E muitas vezes essa lembrança do passado, ela vai influenciar naquele momento da narrativa presente, né? Então, esse é o tempo psicológico, certo? E aí, o espaço, né? O último elemento da narrativa é o espaço. O espaço, como o próprio nome já diz, vai representar o local
ou mais de um local, né, daquele enredo, daquela narrativa que eu estou contando, onde se desenvolve a história, que pode ser físico. Físico por quê? Porque pode ser numa praça, né, pode ser numa escola. Psicológico, porque o espaço psicológico, porque pode não estar acontecendo em nenhum canto, mas está acontecendo na minha memória, nas minhas lembranças. E pode ser também um espaço social, né, que vai acontecer em um ambiente que tem uma forma de eu me comunicar, de eu conversar com alguém, tá? E aí, olha, o texto narrativo, ele vai possuir 3 estruturas, tá? Ele vai ter o desenvolvimento, o texto narrativo. O que é isso? Designa a maior parte do texto, onde são desenvolvidas as ações dos personagens numa sequência de acontecimentos. Então, o desenvolvimento é a história em si, né? É desde o início até chegar no fim. Mas no meio desse desenvolvimento, a gente tem um clímax. O que é o clímax? Representa a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa, tá? Então, o clímax, ele vai representar essa parte mais emocionante, mais surpreendente, né? Aquilo que faz a gente ficar ligado na televisão, né? Acontece nas novelas, né? A novela demora 1, 2, 3 meses passando no ar, mas de vez em quando o autor, ele coloca um clímax, uma história, né? Como essa novela que tá passando aí, O Amor de Mãe. Qual é o clímax dessa história? É o tempo todinho a personagem querendo achar o filho, né? E fica todo o tempo aquele clima. Será que é hoje que ela vai achar? Não é. Aí o autor deixa para a próxima. Será que é amanhã? Não é. Aí o autor deixa para a próxima. Por quê? O clímax ajuda a prender a atenção tanto do leitor, que está lendo o texto escrito, como de quem é o telespectador, como quem está assistindo uma novela, né? Que é um texto narrativo, tá? O desfecho. O que é o desfecho? É o final da história. É o final da trama, né? Vai dizer o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se foram felizes para sempre ou não, né? Se a pessoa mudou de estado, de país, tá? Essa é a ideia do desfecho, tá? E aí a gente tem alguns exemplos de textos narrativos. Conto, fábula, romance, novela e crônica. Esses são alguns exemplos dos textos narrativos, tá? Mas o que eu falei para vocês alguns minutos atrás, não foi? Que foi a pergunta que eu fiz para vocês. O que é conto, né? O que é conto? Então, o foco do texto narrativo nosso, por mais que a gente veja aí que tem vários tipos, né? É o conto, tá? O que é o conto? O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias, tá? Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar a nós como é conhecido hoje, certo? A estrutura do conto é formada por situação inicial. Então, como eu falei, né? Agora eu falei que o texto narrativo tem 3 momentos, né? Então, ele tem a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final, né? Que é a mesma coisa que a gente pode dizer que é o quê? Que é o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, né? Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto, né? O que a gente vai... Ao construir um conto, ao escrever um conto, a gente vai ter elementos da narrativa. Quais são esses elementos que a gente viu? A gente viu, né? Foco narrativo, né? Sobre o que eu quero falar, o enredo, sobre o que eu quero focar, o espaço, o tempo e a verossimilhança. O que é essa verossimilhança, professora? Que eu nunca vi falar essa palavra enorme, grande, né? É o quanto aquela história chega próximo da realidade, tá? É verossimilhança, é saber se aquele texto escrito, né, tem a ver com a realidade, tem a ver, né, com a história de alguém, tá? Essa é a verossimilhança, ok? E a gente tem alguns tipos de conto. A gente pode classificar o conto em ficção científica, conto infantil juvenil, conto fantástico, conto de fadas e conto de enigma, tá? Aí no livro de português de vocês do 9º ano, na unidade 1, no capítulo 1, ele vai falar sobre o conto de enigma. E é esse tipo de conto que a gente vai estudar agora e vai ver agora, tá? Conto de enigma e o conto psicológico, né? Então, o que a gente vai estudar agora é o conto psicológico, tá? O que é o conto psicológico? No conto psicológico é comum as reflexões e os dilemas serem provocados por fatos triviais, corriqueiros,
aparentemente sem importância, tá? Então, o conto psicológico, ele vai trabalhar, como o próprio nome diz, com as memórias, as lembranças, com o psicológico, né? Vai trabalhar com a ideia de eu estar feliz ou não estar feliz, de algo que eu fiz no passado está certo ou não está certo, né? Vai trabalhar com essa noção, tá? Então, o conto psicológico também tem um tempo, né? Já que é um gênero, né? Já que é um tipo textual narrativo, então ele também vai ter um tempo, né? Então, o tempo do conto psicológico, ele é cronológico, ele pode ser cronológico, ou seja, organiza-se de acordo com a sucessão dos acontecimentos. A sucessão é quem vem primeiro, quem vem segundo, né? Ele é o mesmo para todos e pode ser objetivamente medido em segundos, minutos, horas, eu posso falar, né? Medir o tempo cronológico assim. Dias, meses. Nos textos, ele é predominantemente no relato de ações. Então, eu vou relatar algo que aconteceu hoje de manhã. Não, mas agora aconteceu de tarde, né? Então, é um tempo que vai ter um tempo cronológico. E ele pode ser um tempo psicológico. O conto psicológico também pode ter um tempo psicológico, né? Que ele vai fluir, né? A narração vai ser narrada, vai ser falada de acordo com o estado de espírito da personagem, tá? E possibilita que passado, presente e futuro se entrelacem livremente. Nos textos, ele é predominantemente no relato de lembranças, reflexões e sentimentos. Enquanto o tempo cronológico é representado linearmente, né? O tempo cronológico é linear, ou seja, tem uma sequência certa para acontecer. O tempo psicológico, ele é dinâmico. Tá? Fica para a próxima aula. Boa tarde. Obrigado por assistirem. A gente se vê na próxima semana. Beijos.